É o Biomecast. Biomecast. É Biomecast, pô. Começando pela prática baseada em evidência. Sobre método científico, sobre o que é ciência. Antes da análise do movimento humano, É desenvolver as hipóteses. uma resposta reflexa ou voluntária. Eu perguntei para alguns alunos a perspectiva deles, em relação à biomecânica que eles iriam cursar esse semestre. Distâncias de deslocamento, as forças envolvidas no movimento, o impacto, as forças de contato. Biomecast. Eu não sei se isso é um meme, eu acho que não é um meme. Isso tudo é biomecânica. Muito bem, ouvintes das galáxias, E aí, pessoal, estamos aí com o Biomecast pra vocês. das diferentes galáxias, cara, eu fiquei... Diferentes galáxias, É. isso aí. Lembra aquele lance que tem do sinal do rádio e tal, que dizem que os caras ficam mandando pro espaço um sinal todo dia, né? Tem um lance assim, eu vi, cara, num blog desses de curiosidades espaciais. Inclusive, não sei, mas tu conhece, fica a dica aí já pros nossos milhares de ouvintes, né? O canal do Sakane, né? Do Space Today, que é muito legal, o cara ele fica fazendo É muito umas bom, lives bom. com os lançamentos dos foguetes, os negócios assim, explica. Ô, meu, e ele tem uma paciência, cara, porque tem cada um incomodando nos comentários dele lá, cara. Os terraplanistas lá. Nossa. É muito bom quando tem lançamento de foguete, né? Ele vai lá, vai filhão! O cara é bom, eu gosto. Mas e também tem muito tempo, né, cara? Porque ele, eu imagino, né, que tem muito tempo, porque o que ele estuda mesmo, assim, na vida acadêmica dele, não é nada a ver com isso. É, eu Então, não tipo, sei, cara, eu sei que ele dá aula ele em São estuda Paulo. coisa de isso, mas tipo, o estudo dele é, se não me engano, com petróleo, sei lá. E na verdade eu passo o dia inteiro postando coisas sobre o espaço, assim, pô, o cara é o nerd raiz, né? O É, nerd muito raiz. legal, cara, muito legal. Mas falando em nerds, né, raízes e tal, Nerd né, raiz. a gente tá aqui hoje começando esse episódio com a galera, né, pra quem tá chegando no Bimecast hoje, eu sou o Felipe e aqui comigo está o Emanuel, né, É nóis. e a nossa host Milena hoje não tá participando porque a Milena tá numa fase de experimentação no laboratório, né, e ela tá também arrumando as malas, né, no próximo episódio a gente vai pedir pra ela contar um pouquinho como é que vai ser essa história dela viajar aí. Então ela não tá com a gente hoje. Mas o tema de hoje, né, ele tá certamente com todo mundo que já teve aula de biomecânica ou estuda a biomecânica. Qual que é o tema, afinal? Exatamente. Qual que é mesmo o tema que a gente ia falar hoje? Hoje cara, é pressão, né? Então a gente fala de biomecânica, o pessoal já sente a pressão, né? É verdade. Então a Cara, gente. se o Spotify não ficasse nos incomodando com as musiquinhas, né, cara, hoje era o dia de a gente colocar Queen, né, cara? Tan, tararam, tan, tan, tan. Tan, tararam, tan, tan, tan. Hoje seria, né? Mas, É, gente, se tu vocês lembram? cantar, acho que não corta, cara. Quem nos acompanha desde os primórdios, né? Lembra que nós tínhamos música no episódio, né? Só que o que acontecia, gente? Toda hora, né? Acontecia, né? O nosso setor de produção nos avisava que estava tendo o tal do strike. Strike, exatamente. Strike. E aí a gente, pô, a gente E encheu o saco e disse, é pô, quando a vamos... gente é pequeno, cara, ninguém incomoda. Depois que a gente começa a crescer, daí começa a ter strike, entendeu? É, cara, inveja é brabo, né, cara? Tá louco. Só o grande tem strike, né? Mas pra quem quiser entrar no clima da pressão, depois procure aí no seu aplicativo de música ou no arquivo MP3, o Inamp. Abre o Inamp aí do computador, né? Nossa, E... cara. Assim, ó, maioria das pessoas não vão saber o que que é isso. Ah, É, a duvido, gente tem cara. que Todo lembrar. mundo conhece o Não, Inamp, nossa. meu. Nossa, gente, isso aí é 1995, por Nossa, aí. ele tinha as skins, né? Era o Que eu lembro que eu início. tinha As uma... skins, era muito bom, cara. eu tinha uma skin do Matrix, né, cara? Que eu sou fã do Matrix, né? Aí tinha uma skin do Matrix, assim. O computador ficava a tarde inteira com o cooler ligado pra esfriar o processador, porque aquele skin pesava, caindo ali as letrinhas, né, Uhum. da Matrix. Mas Mas que sabe que loucura, né? eu tava pensando, cara, que ah, a gente conseguia fazer muito mais coisa antigamente com isso. Tipo, não sei, talvez a gente fosse mais inteligente com tecnologia, mas, poxa, a gente, tipo, não tinha tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente conseguia fazer muita coisa com aquilo que se tinha. Ah, Então, é verdade, cara. É a famosa gambiarra, né? a gente ficava mais criativo também, né? É. Nós vamos falar de gambiarra no episódio de hoje, cara. Pra quem não Vamos sabe falar o que é sobre gambiarra. gambiarra, aguarde, porque logo, logo vamos falar sobre isso, né? Então o Tá, e Emanuel deixa eu comentou. contar uma coisa Ah, rapidinho conta, antes, vou conta, contar uma conta. história, mais uma história. Que na verdade é uma crítica, é importante a gente receber as críticas aqui dos nossos ouvintes. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem pra nós, falando assim, poxa,
metade do episódio é só falando bobagem, daí só um pouquinho lá que fala do conteúdo, né? É que a gente fica conversando aqui, cara, daí sim, daí tem muita Ah, bobagem que vem no meio também, né? nos Mas mandaram tem, essa né? corneta, cara? Tem críticas, crítica construtiva, que na verdade nunca existe crítica construtiva, né? Se fosse construtiva não era crítica, né? É, elogio daí, né? De elogio. Mas enfim, né? Teve assim, então, mas a gente recebe a crítica. Eu falei, pô, faz parte, é nosso método. O nosso Pois método é é, assim, cara. né, É que cara? quem olha a gente aí, cara, no dia a dia, pensa, não, esses caras são sérios e tal, mas na verdade não, né, cara? Na verdade a gente tá A aqui de gente tá aqui, zoeira. cara. Conversando aí, a gente faz o que dá certo pra maioria, né, cara? Sempre vai ter um ou outro que não gosta dessa nossa parte inicial, dessa. A gente fica com. É a parte inicial que não quer, pula um pouquinho aí, que daqui a pouco aparece, bota no 2.0 aí. É, E daí exato, a né? gente começa a falar agora, e pressão, cara. Quer pressão? A gente fala o que é pressão, né? Vamos colocar pressão nessa conversa então, né, Manuel? E Exatamente. eu costumo. Eu não sei como é na aula de vocês, né? Quem tá nos ouvindo aí que é professor ou quem já cursou biomecânica, né? Mas, gente, o que acontece é que assim, é muito conteúdo para pouco tempo, né? Eu sempre digo, né? Muita coisa para pouco tempo. E dar aula de biomecânica é um negócio muito tenso, cara, porque tem um monte de coisa que tu teria que falar para esses alunos que eles vão precisar no futuro, né? Só que se tu pular etapas e ir lá para frente, o que vai acontecer? Eles não vão entender o básico e vão pro Instagram escrever bobagem aí que nem a gente vê às vezes, né? Então a gente precisa olhar o básico, né? E a pressão, a medida de pressão, que vocês lembrarem da fórmula lá do ensino médio, né? Tem duas fórmulas de pressão, na verdade, mas a gente vai falar de uma, né? Que é mais próxima da biomecânica. Uhum. Que é uma razão, né? É a razão entre uma força e uma área. Então, em poucas palavras, né? A pressão, ela nos dá uma ideia de como que uma força está sendo distribuída sobre uma superfície. Lembrando Uhum. aqui, né, gente? Superfícies em contato, que é o foco que a gente tem dado nas nossas aulas aí, né? Sobre forças de contato. Então, essa pressão está presente em tudo no dia a dia. Só que quando a gente tem aula de biomecânica lá na graduação, qual que é o exemplo mais comum assim que a gente puxa, que todos os alunos vão ter uma visão mais clara desse conteúdo, desse conceito? A gente acaba falando muito mais, a gente começa falando muito mais sobre pressão plantar, né? Porque a gente acaba usando exemplos até de situações da caminhada, né? Utilização da corrida, a gente acaba falando da utilização de diferentes tênis, mas a gente acaba falando muito mais então de pressão plantar. Mas não significa que não tenha pressão eh, em outras situações, né? Inclusive eu gosto de falar pro pessoal, né, que biomecânica é tudo, né, cara? Ou melhor, tudo tem biomecânica. Então, em qualquer lugar que tu estiver, por exemplo, o pessoal lá do hospital que se preocupa muito, deve se preocupar com as úlceras de pressão, nada mais é do que uma região onde tem aumento de pressão causado, né? E essa pressão ali que tem de aumento ali é exatamente essa força aplicada sobre uma área que o Felipe estava comentando. No fundo é tudo É, biomecânica. exato, né? E tudo tem fórmula, cara. Se lembre, né, cara? Se tiver biomecânica, tem que ter cálculo. Então, assim, a pressão é essa razão entre uma força sobre uma área. Então, antes da gente chegar em aplicações, vamos pensar o seguinte, né? O que que faz aumentar a pressão? Tem duas coisas que podem fazer aumentar a pressão. Quais são? Primeiro, Uhum, eu posso aplicar mais força. E segundo, eu posso diminuir a área. Tá? Então, isso que acontece muitas vezes com sistemas de amortecimento de impacto, que são temas que a gente já falou também em outros episódios, né? Então, se eu quero diminuir a pressão para uma determinada força que está atuando num contato com outro objeto, eu posso aumentar a área de contato. A gente pode pensar na pressão plantar? Pode, mas a gente pode pensar também nos meniscos que nós temos na articulação do joelho. Tá? uhum, Então, qual que é o objetivo ali? Claro, né? O pessoal da ortopedia não vai ficar bravo comigo, não é só essa função do menisco, mas nesse contexto que a gente está falando aqui, o menisco tem a função de mudar a área de contato entre duas superfícies uhum. ósseas, né? E à medida que ele muda essa área de contato, ele manipula a pressão, né? Então, é obviamente que uma pessoa que fizer uma cirurgia e retirar um menisco, ela vai ter alterações nessa região de contato, porque a área de contato pode mudar, e com isso a distribuição das forças pode se modificar. Eu digo Perfeito. isso porque muitas vezes diminuir a força não é uma opção. Né? Uhum, Imagina assim, tem uma pessoa com diabetes, né? E ela tem neuropatia diabética, beleza. Então ela tem alguns problemas sensoriais e tal, ela não consegue ter muita percepção ao toque, discriminação de toque nos pés e tal. Isso faz com que ela acabe gerando microlesões, né, por aumento da pressão plantar em determinadas áreas do pé. Como é que a gente vai resolver isso? Ah, vamos diminuir a força. Que jeito, cara?
Não tem como diminuir a força. É a força peso da pessoa, não vai ter como modificar de uma passada para outra, né? Então, o que se pode fazer? Tem grupos aqui no Brasil que fazem muito bem isso, como o grupo da professora Isabel Sacco, por exemplo, e outros aí, né? A professora Ana de Davi também estudava isso há um tempo atrás. Se pode manipular a forma como o pé toca o calçado ou o solo. Aumentando quem? Aumentando a área de contato. Então, eu aumento essa área de contato, diminuo a pressão para uma mesma força. Então, esse conteúdo, esse tema, na verdade, ele é relativamente simples de se pensar, né? Vocês conseguem eu perceber sempre, isso no dia a dia. eu sempre digo pro pessoal, gente, ó, a pressão, na verdade, o conceito é super simples, né? Bom, é uma razão entre duas variáveis que também são de forma bem simples, é a força dividido pela área, ou seja, a pressão ela vai ser diretamente proporcional à força, significa se o que aconteceu com a força vai acontecer com a pressão, se a força aumentar, vai aumentar a pressão, se a força diminuir, vai diminuir a pressão, e ela é inversamente proporcional à área, ou seja, se a área aumentar, a pressão diminui, e se a área diminuir, a pressão aumenta. Então, cara, o conceito é esse. Tu pegou esse conceito de pressão, tu vai sair super bem entendendo o conceito. Agora, as aplicações dessa pressão, que eu vejo às vezes o pessoal esquece, né? Esquece dessas aplicações que são grandes. E são importantes que a gente comente aqui nesse episódio. E às vezes também uma coisa que acontece que a gente tem que pensar assim, bom, vamos tentar ilustrar aonde que a pressão é algo que eu vou começar a prestar atenção. Geralmente vai ser situações em que causa algum desconforto ou risco de lesão, né? Então, numa articulação onde tem que distribuir forças, né? Numa cadeira em que o sujeito vai sentar, ou no próprio calçado. Que aí vem a questão do termo pressão plantar, né? O que é essa pressão plantar? É a pressão que a planta do pé, a face plantar, a sola do pé, né, exerce contra a superfície onde ela estiver em contato. Essa superfície pode ser o solo direto, se estiver caminhando descalço. Pode ser um chinelo, um tênis, um sapato, um pedal, pode ser um pedal de leg press, enfim, pode ser qualquer coisa desse tipo. E ali eu vou tirar uma informação biomecânica que vai ser interessante para entender como que eu posso observar aquele comportamento e o que isso vai repercutir para um sujeito. Normalmente, pressões muito altas, né, forças muito grandes aplicadas em regiões muito pequenas, geram desconforto, né, geram até mesmo dor, até mesmo uma lesão. Então, lá na pressão plantar, o que se faz? Se estuda como que essa pressão distribui, qual região do pé recebe mais ou menos pressão, né, como que o contexto em que eu estou submetido afeta essa pressão, se eu estiver caminhando, correndo, saltando, se eu estiver de tênis, se eu estiver de bota, se eu estiver de pé descalço, se eu estiver usando uma chuteira de futebol, que também um dos episódios pioneiros aí do Biomecast fala sobre isso, né, no trabalho que nós desenvolvemos aqui no laboratório, entre outros aspectos muito importantes. Para quem gosta desse tema, dentro do contexto da pressão plantar, as recomendações de estudo geral envolvem estudos com idosos, que tem muita coisa interessante de se aprender, né? E principalmente com pacientes que tenham neuropatia periférica e diabetes, né? Que aí sim vai ter uma vertente de estudos bastante grande, muita informação, né? Para estudar o conhecimento de base. Como é que se mede isso, Emma? Tem um nome, que até esses dias tu estava usando na aula e tu postou uns vídeos e tal. Cara, eu adoro utilizar baropodometria. Eu acho que a baropodometria, a aula fica legal, o pessoal da graduação, ela é fácil de medir, ela é fácil de analisar, de forma, né, pegando as informações básicas, ele acaba sendo fácil também, e é visual, né, ou seja, a informação que o baropodômetro nos dá, o fato dela ser visual faz com que aquela pessoa que está olhando pela primeira vez já fique muito atrativa, né? Ou seja, ela olha aquele. Imagina, aparece uma imagem de um pé ali, né? Ou seja, toda a relação com as pressões nas diferentes regiões do pé. A pessoa, o aluno ali, quando está assistindo, ele já fica super interessado. Então, eu acho que a baropodometria é uma das técnicas mais legais de se utilizar em aulas e também em pesquisa. Eu gosto muito de utilizar na pesquisa também porque é um tipo de instrumento que, assim, é relativamente simples de utilizar, dificilmente vai dar problema. Pode aparecer ruídos, né? Como a gente já falou em alguns episódios aqui, que pode ter ruído, mas é bem menos do que outros equipamentos aí que acabam aparecendo esses ruídos, né?
E vejam, esse baropodômetro, ele, por exemplo, o que eu utilizo normalmente aqui é basicamente um tapete, né? Ou seja, é como se fosse um tapete de baropodometria. Mas não é a única também possibilidade de medida de baropodometria, né? É, e o legal é que o nome do equipamento começa com bar, né? Coisa boa, um barzinho, né, cara? Exatamente. É. Eu Se falo na começa com aula bar, tem que ser bom, né, baropodometria, cara? os alunos me olham com uma cara assim, quê? Como assim? Que, né? Mas aí a gente tem que olhar o quê? Tem que olhar um pouco com mais detalhes aquela palavra toda, né? Que tem ali uma parte que indica medida, uma parte que indica, né, a quantificação, né? E aí que vem, então, a quantificação da medida de pressão nos pés, né? Então, e para isso pode se usar, como o Manuel falou, né, os tapetes, as palmilhas, enfim, né? Uma coisa que eu queria antes a gente falar sobre selim, que o nosso ouvinte deve estar pensando assim, como é que eles vão chegar na bicicleta? Mas nós vamos chegar lá, A gente vai né? chegar lá. O que acontece, né, gente? A gente pode ter equipamentos de diferentes marcas, né, diferentes fornecedores, fabricantes e tal. E aí, esses equipamentos eles vão ter algumas características diferentes em relação ao tipo de sensor que é utilizado. Então, para quem está daqui a pouco buscando um equipamento, algo assim, tem que dar uma conhecida um pouquinho melhor. Mas uma coisa importante é a resolução desse equipamento, né? Então, assim, qual é a área mínima que ele consegue medir, quantos sensores ele tem por centímetro quadrado. Porque o que acontece é que quando vocês estão fazendo a medida, vocês precisam detalhar como é que foi feito. E lembrem, nós estamos falando de uma medida que é a força sobre a área. Então, se a minha área de medida muda, a minha medida vai mudar, né? Então, se eu tenho um equipamento que mede em áreas com uma resolução baixa, ou seja, uma distância muito grande entre um sensor e o outro, pode ser que eu tenha uma medida não tão precisa, né? Por outro lado, e não quer dizer que, mas então não pode usar. Não, depende. Pode ser que, às vezes, vocês, com uma resolução ah, menor ou mais limitada, pode ser que dê a informação que vocês precisam, né? Mas pode ser talvez que vocês queiram dividir o pé em muitas regiões, analisar especificamente uma partezinha do pé, né? E aí com isso vai acontecer o quê? Que vocês vão estar perdendo informação. Então, sempre na hora de escolher o equipamento de medida de pressão, assim como outros, né, vocês têm que primeiro pensar qual é o fim que vocês querem para ele. Eu quero medir a pressão plantar, eu quero usar um modelo que divide o pé em 12 regiões. Poxa, Uhum. então para dividir o pé em 12 regiões eu vou ter que ter uma resolução melhor, porque senão eu vou acabar perdendo, né, a capacidade de observar o fenômeno da distribuição da pressão. Daqui a pouco, eu quero medir só o valor de pico, né, que a gente sabe vai acontecer mais ou menos no calcanhar e tal, aquela coisa toda. Então daqui a pouco não precisa de uma resolução tão grande. Então muito cuidado com isso, né? E também, obviamente, né, que se vocês vão medir a pressão dentro do calçado, vocês vão ter que usar uma palmilha, aquela coisa toda. E se vocês vão medir de pé descalço, né, vai usar o que a gente chama de tapete de pressão, né? E esses tapetes também, tem tapetes que vai medir só uma vez que o pé toca no solo, tem tapetes que são como uma passarela, vocês podem pisar várias vezes, né? Então tem várias opções no mercado. A baropodometria, né, essa técnica, e aí a medida de pressão específica para o pé, a gente está falando aqui, né, da baropodometria, aqui no Brasil também já tem tecnologia nacional, né? Então isso faz com que o custo para Uhum. se adquirir o equipamento ele tenha diminuído um pouco, não tanto, né? Mas ele diminui um pouco e às vezes ter também aquilo que a gente comenta sempre, né? Ter um suporte técnico no país e tal, às vezes ajuda, né? Para a pessoa entender um pouquinho melhor como é que o equipamento funciona, receber treinamento, aquela coisa toda. Inclusive, a baropodometria, ela, ah, o fato, até por isso, eu não tinha pensado isso, Felipe, mas o fato talvez dela estar no Brasil, a gente já vê atualmente muitas clínicas de fisioterapia, por exemplo, que tem na sua clínica o baropodômetro, né, como uma ferramenta de avaliação. Não só talvez porque tenha ficado mais barato, né, o acesso, mas também porque as informações que dão são bem relevantes para a prática clínica. Mas uma coisa que é importante falar dentro da, né, para quem está pensando em daqui a pouco em adquirir para sua prática, é de que
esses baropodômetros normalmente mais clínicos, eles têm algumas limitações exatamente quanto a isso que o Felipe falou. Por exemplo, o software às vezes vai te dar uma medida já média, por exemplo, dividindo a região anterior do pé ou a região mais do retropé, ou seja, em duas partes. A maior, o que chama até de descarga de peso anterior ou posterior, ou mais descarga de peso para o lado direito ou para o lado esquerdo, sem dividir em mais áreas. Por exemplo, a gente tem alguns artigos aí que a gente mostrou que tem aumento da pressão lá no quinto metatarso. Ou seja, para te ter essa informação exata de regiões mais específicas, o software que tenha junto com o equipamento, ele deve permitir que tu consiga dividir em mais partes do pé também, para te poder ter essas maiores informações. Então, esses são cuidados técnicos, né, gente? Porque o que acontece? Se vocês começam a usar um equipamento, pode ser qualquer equipamento, né? Primeiro, que não dá uma medida fidedigna, válida, né? E que, segundo, não ajuda a responder a pergunta clínica que vocês têm. Reparem que a gente não está falando nem de pesquisa aqui, né? A gente está falando aqui de uso na prática profissional, na clínica, na academia, né? Aonde seja, né? E aí que vem, Emma, a conexão com a bicicleta, né? Cara. Porque o que acontece? Essa medida de pressão, ela também tem aplicações em outros contextos, né? Por exemplo, se vocês quiserem medir a pressão em uma cadeira, ou um colchão, um sofá, algo assim, né? Existem, que não são tapetes, na verdade, eles são malhas, né, de medir a pressão, que elas se ajustam ao formato daquele objeto. Então, vocês podem colocar uma malha de pressão em cima da cama, por exemplo, a pessoa deita e tal, senta e se pode avaliar. E aqui a gente não vai entrar no mérito de qual o contexto que isso é importante ou não, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo e trabalha com a área hospitalar, por exemplo, já consegue identificar. E também, hoje em dia, já existem ferramentas que permitem fazer essa medida, por exemplo, no selim da bicicleta, né? Então, o selim da bicicleta é um dos pontos de contato do corpo com a bicicleta. São 3 pontos aqui que a gente tem em contato, né, quando está andando de bicicleta. Você pode, quem sabe andar aí já acho que já identificou, né? Tem o guidão, onde vocês seguram a mão na bicicleta. Tem o selim. E tem o pedal. O famoso Os pedais, banco, né, cara? Ou o banco, né? Para quem não está acostumado aí com a terminologia ciclística, né? O banco, onde vocês sentam, é o selim da bicicleta, né? Que, então são inclusive, 3 pontos. Achei que... O que é? Não, pode falar. Não, eu ia comentar uma história, inclusive, do selim. Dos Raimundos? Não, Ah, tá. Ainda não bem é que tu não ia falar disso. Não, eu ia falar de uma história que eu tenho de época de adolescente. Uma vez a gente foi fazer uma viagem de bike, assim, de guri louco, assim, que vai fazer essas viagens de bike. E daí saiu eu, um amigo, daí a gente fez Santa Cruz Candelária. Depois Não, desculpa, não foi Candelária, foi mais curto, foi Santa Cruz a Vera Cruz. E daí a gente, na volta, putz, a bunda tá doendo muito, cara. A gente parou no lugar pra comprar um banco maior, porque a gente queria o quê? Se a gente aumentasse o banco, a Nossa! gente ia facilitar para nossas nádegas, né, cara? Ou Claro. seja, a gente não ia sentir tanta pressão na bunda, né? Literalmente. E pra te ver, né, cara? Hoje a gente falando exatamente sobre isso. Eu lembrei dessa história lá, quando eu tinha uns 15 anos, eu acho, antes. E isso é interessante, esse teu relato, né, Mané, dessa tua experiência aí. Por quê? Porque quando a gente aumenta muito a área do selim, ou seja, a área do banco da bicicleta onde vai sentar, a gente tem essa ideia de que a pressão vai diminuir e que vai ficar mais confortável. Mas a gente esquece que o quadril está em movimento ali, né? A gente está fazendo movimentos e quando o fêmur se movimenta para a flexão e extensão do quadril, a coxa se movimenta e se não tiver espaço para movimentar, causa outro tipo de desconforto, né? Que pode ficar roçando ali no selim, literalmente, né? O quadril e causar desconfortos, como por exemplo uma assadura, algo assim, né? Então é um tema complexo. Desconfortável. Desconfortável. Hoje, com as ferramentas que existem de fazer medida de pressão específica, tá um pouco mais fácil de chegar a algumas conclusões sobre isso. Por exemplo, hoje em dia num bike fit, né, alguns locais, eles conseguem medir a pressão que o sujeito está exercendo na bicicleta, porque não é só a questão da magnitude de pressão, mas é como ela está sendo aplicada. E essa era uma dúvida que nós tínhamos lá na época que nós tínhamos mais projetos com ciclistas, né? Só que nós não tínhamos as ferramentas de medida de pressão. Na verdade, não existiam ainda, né?
E aí, como que a gente vai fazer a medida de pressão no selim da bicicleta? Se não existia malha de pressão, não tinha selim com instrumentação para medir a pressão. E aí a gente era muito curioso, a gente ainda é, né? Mas nós éramos muito curiosos e a gente gostava de inventar, assim, né? E o professor Bolle, né, nosso orientador, era muito tranquilo quanto a isso, porque ele gostava também de inventar, né? Então, quando a gente aparecia com as maluquices para ele adorava, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, como será que a gente pode... Tu lembra, Manuel, o que a gente fez lá? Que a gente relatou naqueles artigos publicados há um tempo conheço, atrás? não, eu conheço a história, né? Eu conheço a história por trás disso, porque eu acho que é uma história que é quase quando tu tá pensando assim, os primeiros cientistas, assim, que a gente lê as histórias, né? Ah, como que os primeiros cientistas lá, sem, não tinham nem microscópio, como é que eles faziam para Na saber as Idade da coisas, né? Pedra. Mas foi mais ou menos essa história aí, É, né? Poxa, é. como é que eles queriam saber a pressão no selim ali, como é que eles fizeram, né? Basicamente, o famoso special device, né? Vai nascer com Exato. um special A device, né? gambiarra. Gambiarra. Então, na época, o que a gente pensou? Poxa, vamos usar essas palmilhas aqui de, né? Porque assim, pessoal, agora você sabe que podcast é um exercício de imaginação também, né? Então, assim, se vocês não têm uma bicicleta perto de vocês, que nem eu tenho assim, porque uma coisa, tem sempre uma bicicleta perto de mim, cara. Então, assim, se vocês não têm a bicicleta perto de vocês aqui, imagina o selim da bicicleta lá, né? Tá, beleza, imaginou? Agora imagina uma palmilha. Beleza, agora imagina uma palmilha em cima de um selim. Pronto, foi o que a gente fez, né? Foi o que a gente fez. A gente colocou uma palmilha, duas palmilhas em cima do selim. Com isso, essas palmilhas recobriam, né, aquela região. A gente conectou no sistema de pressão plantar e começou a ver que nós conseguíamos observar informações interessantes ali sobre a distribuição da força que o sujeito executava no contato do quadril com o selim. E aí, claro, fizemos alguns experimentos pilotos, que a gente chama, né, de testagem, porque nem tudo é tão fácil quanto parece, né? Por exemplo, essas palmilhas tinham regiões que estavam sobrepostas, então naquela época a gente tinha tempo de ficar, né, programando, escrevendo uns códigos diferentes, usando os comandos Mesh 3D, aquela coisa toda do MATLAB, e a gente excluía então as partes que estavam sobrepostas e ficava com as partes que tinham uma medida de uma palmilha só. E com isso nós conseguíamos desenhar o selim. E a partir do desenho do selim, fazíamos algumas medidas no selim para ter a dimensão dele. Nós conseguimos observar aonde aconteciam os picos de pressão, ou seja, os maiores valores, quais eram as pressões médias observadas, com a medida, né, eu ia dizer o conceito, mas com a medida do centro de pressão, ou seja, o ponto onde a força resultante estava sendo aplicada. Nós conseguimos identificar se o peso do sujeito estava deslocado mais à frente ou atrás do selim. E aí sim, conseguimos ir adiante para responder algumas perguntas. E aqui eu vou fazer uma parte, gente, porque me perguntam muito sobre as questões de publicação e tal, né? E naquela época, gente, quando a gente fazia esses trabalhos, as revistas de educação física, por exemplo, elas não viam o potencial do trabalho. Talvez a gente não conseguisse deixar ele tão claro no texto, né? Mas assim, eles não aceitavam o artigo. E aí nós fomos para as revistas médicas, de urologia, né? E nós publicamos 2 trabalhos em revistas de altíssimo impacto na época, né? Hoje em dia, qualquer revista aí tem fator de impacto 2, 3, né? Mas naquela época a gente publicou em revistas que tinham fator de impacto, isso 2008, 2009, 5 ponto alguma coisa. Foi um acontecimento, né, gente? Assim, a champanhe uma semana, né, comemorando. Porque não existia, assim, ninguém tinha aqueles artigos, né? E hoje a gente sabe que as revistas médicas têm um impacto maior por N motivos, não vem ao caso aqui essa discussão. Mas nós fomos para a revista médica, por quê? Porque o pessoal da biomecânica não estava interessado em saber como é que era a pressão no selim. Mas o pessoal da medicina, que trabalhava com desconforto, lesões na região, né, da sínfise pública, períneo, né, agora me fugiu a palavra, mas não é risco de lesão, mas é risco associado a desconforto, enfim, lesões na pele, né, que acontece muito no ciclista, ficaram muito interessados com isso. Na época tinham mais 1 ou 2 grupos no mundo que também publicavam alguns trabalhos nisso, né? Era um grupo italiano, que inclusive inspirou um pouco do que a gente fazia, né?
E aí nós medimos a pressão, que não era mais a pressão plantar, e sim era a pressão no selim. Com base no quê? Com base na força quantificada pelas palmilhas. E aqui vem uma coisa interessante, gente, que a gente não mencionou, Emma, no início, que o conceito de pressão é a força normal dividida pela área, né? Ou seja, é a força perpendicular à superfície de contato dividida pela área. O que quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver com uma região corporal, inclinada, ela vai estar sempre medindo a componente normal à superfície, não a componente vertical ou a força-peso em si, né? Então lembrem sempre disso. Então nós medimos essa pressão no selim e fomos responder algumas perguntas que aconteciam, né, no nosso dia a dia da prática, né? Por exemplo, como é que eu posso diminuir a pressão no selim? Porque esse é o desconforto principal. Como é que era a tua história, mano? O teu pedal lá em... A gente comprou um selim maior, né? Aquele Tá, que... mas vocês compraram, mas assim, qual que era o objetivo com a compra desse selim? A gente queria diminuir a pressão na bunda. Diminuir ali, a né? pressão. Tava doendo muito. Isso. Diminuir a pressão, tá bem. Só que hoje, se sabe, meus amigos aí que fazem bike fit, minhas amigas, né, sabem que não existe isso aí de ficar aumentando o tamanho do selim. O selim tem um tamanho recomendado, com base na anatomia dos isquios e tal. E é aquilo. Não adianta eu querer colocar um sofá ali pro cara sentar, porque não vai funcionar, né? Vai funcionar para ele andar 1 km, 2, mas depois vai começar a ficar desconfortável já. Então aumentar essa área não é muito a solução. Tampouco diminuir, né? Porque se tu diminuir a área, aumenta a pressão. Então o que a gente viu? A gente viu, por exemplo, que uma forma de minimizar a pressão no selim é fazer um pouquinho mais de força para pedalar. Ah, então aí que é o nosso problema. Aí complica, né? Então, pensa comigo, né? Essa força normal que o selim está experimentando quando vocês estão sentados, ela pode ser diminuída se vocês aplicarem mais força no pedal. Porque quando vocês aplicarem força no pedal, a força de reação faz com que o corpo de vocês, se o pedal não se movimentasse, vocês levantariam, né? É como se você estivesse pisando num degrau, né? Vocês iam levantar. Então a gente viu, por exemplo, que em ciclistas, para minimizar a pressão plantar, aumentar um pouquinho a pressão pode ser uma boa estratégia, né? Aumentar a força, no caso. É isso, aumentar a força, ou seja... Aumentar a força para poder... pedalar um pouco mais rápido, né? Sim. Produzir E um nesse pouco mais caso de... aqui, lembrando, né, que é a força de aplicação no pedal, né? Não é a força que vai na forma ali, o pessoal que tá ouvindo, né, pode se confundir. É como no momento que vocês aplicam mais força no pedal para gerar mais potência, o corpo de vocês fica mais suspenso, digamos assim, né? E com daí isso vai a diminuir a pressão pressão. diminui. Só que é importante Faz também... faz sentido, né? Só que olha só que interessante, né? É importante considerar também a cadência de pedalada. Por quê? Porque se vocês estiverem pedalando numa cadência muito alta de pedalada, que vocês não estão acostumados, vocês vão começar a quicar no banco. Então, isso é difícil de explicar sem fazer uma prática, né? Mas se vocês estiverem pedalando muito rápido e não estiverem fazendo força, vocês vão começar a oscilar verticalmente no selim. Tipo, você tá com a marcha muito leve, assim. E isso vai aumentar os picos de pressão. Então vejam só, né, que é uma combinação do quanto de potência e de cadência que vocês estão desenvolvendo, né, para diminuir o desconforto. E sabe o que eu fico muito... Não é curioso, hoje tá me faltando os adjetivos, né, mas não é curioso a palavra, mas é que assim, ó, como é que um professor de educação física, uma professora de educação física, vai orientar um aluno que está andando de bicicleta e diz assim, professor, eu sinto muito desconforto quando ando de bicicleta, o que eu posso fazer para diminuir essa pressão? Se o professor disser que tem que aumentar o tamanho do selim porque ele só olha a fórmula, ele não vai resolver o problema. Ele tem que entender a biomecânica do corpo todo. Ele tem que entender forças, geração de potência, força de reação. Ele tem que entender o quanto que a cadência de pedalada vai influenciar. Então não adianta, gente, se vocês querem trabalhar com alguma coisa, vocês têm que conhecer aquilo. Não adianta saber meias verdades, né? Vocês têm que saber o todo para conseguir fazer uma Felipe, e utilizar aquela calça com o shortinho, aquele que tem, tipo, a proteção ali na... ajuda bastante. Ajuda bastante, Sim, né? Mas esse artigo não foi feito com essa bermuda específica. Não. Na verdade foi, mas era padronizado, né? Era o mesmo tipo de tecido para todo mundo, né? Mas sim, aquele acolchoado, o gel, enfim, tem vários tipos aí, né? Ajuda bastante a aumentar o conforto, porque ele ajuda também a conformar melhor a estrutura corporal no selim, né?
Outra coisa que às vezes perguntam também sobre pressão plantar é o selinho de bicicleta que tem um furo e tal, aquela coisa toda, né? E a gente, Isso. nesse trabalho também comenta isso, que nem sempre isso é uma solução, né? E diferenças entre homens e mulheres, né? A gente deixou na descrição do episódio aqui os dois artigos que a gente está falando, para quem quiser dar uma lida depois, né? Porque tem algumas diferenças importantes entre homens e mulheres, mas que podem ser minimizadas, né? As condições que poderiam gerar um maior risco, né? Com uma inclinação do tronco adequada, por exemplo. Então já tem três coisas que a gente está falando. A gente está medindo a pressão e está discutindo três coisas. Está discutindo quanto de potência o sujeito gera na pedalada, está discutindo qual é a cadência de pedalada que ele desenvolve e está discutindo a posição do tronco dele. Por que a posição do tronco? Porque a posição do tronco, indo mais para frente, mais inclinado ou menos inclinado, vai ajudar a distribuir o peso. Jogar mais peso na mão, por exemplo, do que no selim, né? Uhum. Quanto mais ereto tiver o tronco, maior vai ser a pressão. É só lembrar dos vetores lá da força-peso, enfim, né? Vocês já vão associar rapidamente que o peso vai ficar mais concentrado no selim. Então, tudo isso, gente, são orientações que podem ser feitas para uma pessoa que anda de bicicleta a partir de uma medida de pressão. Coisa maravilhosa isso aí, né? Como é que o pessoal não Muito gosta bom. disso, cara? Muito bom. Ah, muito legal, cara. E assim, o pessoal que tá gostando e quer mais, a gente já tem 2 episódios aqui para complementar esse. Então, o episódio 6, lá do início do BMCast, é um episódio só sobre pressão plantar, bem básico, né? Conceitos básicos. E depois, na segunda temporada, o episódio 62 sobre centro de pressão, né? Que na verdade a gente falou sobre centro de pressão, que envolve um pouco aí a medida de pressão plantar. Então, vale a pena também ouvir, porque nos ajuda aqui a complementar esse assunto. E eu acho que é isso, né, Felipe? Falamos aí sobre pressão plantar hoje, Falamos sobre pressão do plantar ao selim, né? do plantar ao selim. Podia ser o título do episódio. Não, mas o Exatamente. título vai ser especial para o pessoal que está assistindo. E por fim, talvez um mito que muita gente fala, né, por aí, né, e acredita, enfim, sei lá, é sobre a relação de andar de bicicleta com disfunções sexuais, tanto em homem quanto em Uhum. mulher, né? Mas não existe evidência, gente, que conecte uma coisa com a outra, entendeu? Principalmente por isso, porque no momento em que a pessoa treina ciclismo, ela consegue produzir força de maneira mais adequada e tem uma postura mais adequada. Além do bike fit, que vai ser importante para isso, né? Uhum. Por outro lado, os desconfortos que muita gente sente no selim, nós temos um outro estudo que a gente pode falar no outro episódio, que mostra que a melhor forma de superar esse desconforto é andar mais de bicicleta. A tendência é que pessoas que andem de bicicleta até 3 horas por semana tenham mais relatos de desconforto e dor do que quem anda mais de 3 horas por semana. Olha aí. E faz todo sentido, porque às vezes tu pensa assim, vou pegar a bicicleta e vou só ali no mercado. E aí vai com a bicicleta toda torta, mal ajustada. Eu vou lá na minha tia visitar ela. Aí pedala meia hora também, tudo mal ajustado e tal. E obviamente que isso vai gerar desconforto. É a mesma coisa que andar caminhando e dentro do tênis de vocês tem uma pedrinha. Vocês vão, daqui a pouco, vocês andam 5 minutos. Não vou parar aqui e tirar o tênis para essa pedrinha, azar. Mas daqui a pouco vocês querem andar mais tempo e não vão conseguir, vão ter um desconforto. Fora a adaptação, né? Fora que o corpo humano é adaptável, então no teu treinamento adapta o treino e tu é adaptável aquele treino e isso faz com que tu acaba, né, se adaptando a próprio estímulo aquele ali, né? Aquela própria... É. Então, gente, esse foi o É isso episódio aí. número... Que número que é esse episódio já? 67. 67, falando sobre pressão. Falamos sobre a pressão plantar e comentamos aí um pouco sobre a pressão no selim. E a mensagem que fica para vocês, né, principalmente para quem está ouvindo esse episódio e trabalha com ciclismo, né, é como uma medida relativamente simples permite vocês terem informações sobre até mesmo, poderia dizer, o todo do corpo do ciclista, né? E lembre, né, ande de bicicleta porque faz bem, né? Faz bem para a saúde, faz bem para a cabeça, faz bem para o meio ambiente, faz bem para todo mundo. É isso aí, pessoal. O Biomecast é gravado por nós, só nós. Eu, Felipe, Emanuel, o Felipe mais a Milena, com apoio do grupo de pesquisa neuromecânica aplicada. É nós. Ouça a gente. Valeu.